Eu quero falar sobre honra hoje à noite. Quero falar um pouquinho sobre honra. Eu quero te convidar a ler 1 Samuel capítulo 2, verso número 30. A parte C do versículo. 1 Samuel capítulo 2, verso número 30. Após essa leitura, eu convido você a sentar. Em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, a palavra do Senhor fala: honrarei aqueles que me honram, e desprezarei aqueles que me desprezam. Amém? Honrarei aqueles que me honram, e desprezarei aqueles que me desprezam. Eu te convido a ler só a parte C. Honrarei aqueles que me honram, e desprezarei aqueles que me desprezam. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos que fale conosco nessa noite. Queremos ouvir a tua voz, queremos ser tocados por tua graça e bondade. Fala, Senhor, neste lugar aos nossos corações, nos capacita, nos ensina os princípios da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco hoje sobre a honra, a importância da honra, né? A atitude de honrar. Honra é uma palavra hoje em dia muito escassa, é uma palavra pouco dita, pouco ensinada e principalmente pouco praticada em muitos lugares, porque nós vivemos uma geração de desonra, nós vivemos em nome do empoderamento de algumas massas, de alguns grupos de pessoas, e essas pessoas, em nome de se empoderar, em nome de conquistar, em nome de fazer grandes coisas, elas estão se esquecendo do princípio da honra. Se fala muito de conquista, se fala muito de empoderar, se fala muito de capacitação, mas fala-se pouco de honra, sobre honrar a Deus, sobre honrar pai e mãe. Hoje em dia, a autoridade para as pessoas é sinônimo de afronta. Quem é que quer submeter-se à autoridade? Não se fala isso. Qual é a mensagem que agrada ao falar sobre autoridade na igreja? Ninguém quer ouvir de autoridade na igreja. Ninguém quer ouvir de autoridade em casa. Qual que é a atitude da população quanto às autoridades? Muitas vezes a polícia, acabamos de ver agora, há 2 dias atrás, um policial que foi morto num confronto com bandidos, que com pai de família não era. E você vê muitas vezes a população aplaudindo isso. Você vê muitas vezes pessoas torcendo para que isso aconteça, e tem que ser assim mesmo, e qual o problema? Não tem nada a ver. Quantas pessoas se colocam como inimigos de autoridade? Você não pode ver uma pessoa imbuída de autoridade, parece que aquela pessoa se torna um inimigo para você. Ou para você propriamente, talvez não, mas para muitos é assim. Você vê uma pessoa que para muitos, ela é um Zé Ninguém. Ela é querida por um monte de gente. Ela conquista uma posição de autoridade, ela conquista uma posição. Você está no trabalho lá, tem um camarada lá que ele é como você. Mas de repente ele, por causa do esforço, ele é promovido, agora ele é seu supervisor. Você bate palma para ele ou você fala, agora está se achando porque é supervisor. Mas você deveria honrar a vida dele, né? Deveria agradecer a Deus pela vida dele. Mas parece que gera no coração das pessoas uma antipatia. Porque enquanto ele era aos seus olhos como você, tudo bem, bacana. Talvez tinha uma diferença ou outra, acabou. Mas agora que ele é seu supervisor, agora que ele é o encarregado, parece que forma-se um grupinho para deixar aquele camarada ou aquela moça de canto. Não, agora ele é supervisor, agora é encarregado, agora é isso, agora é aquilo. Então exclui essa pessoa. E muitas vezes se vê alguém querendo ter uma certa amizade ou honra
para com aquela pessoa. Ah lá, puxa saco, agora está puxando o saco. Olha lá, agora, né? Ou seja, está incutido na nossa maneira de pensar e agir a desonra. A desonra é algo muito forte no coração do ser humano. É muito mais fácil nós desonrarmos do que honrar. Porque a honra, irmãos, você precisa desenvolver no teu coração humildade. Porque vão falar que você puxa saco, vão falar que você é interesseiro, vão falar que você conquista as coisas porque você trata bem. Só que a Bíblia, ela está repleta de ensinos acerca da honra, que nós precisamos olhar. Quantas bênçãos, escute o que eu vou lhe falar. Por quantas bênçãos nós estamos clamando, orando, jejuando, pedindo, sendo que elas chegariam a nós se nós praticássemos a honra. Nós estaríamos desfrutando dessas bênçãos apenas pelo ato de honrar. Quantas vezes no nosso coração a desonra? Porque alguém aos nossos olhos cresceu, chegou num patamar e eu não cheguei ainda. E eu não estou lá. Ele cresceu mais do que eu, agora ele tem autoridade, agora ele é assim, ele é assado. Foi, irmão, para com isso. Você que está falando, eu nunca falei nada. Eu nunca coloquei na mesa o cargo que tenho, você está falando, porque alguma coisa no seu coração não está legal. Então nós precisamos entender que a Bíblia, ela é repleta de palavras e ensinamentos que nos levam à honra. A palavra grega para honra é time. Eu falo time, pronuncia-se time. Então, a palavra significa de uma forma simplista, valorização. Porque honrar é valorizar. Então, quando você fala a um grego, time, ele já pensa em algo valoroso, ele pensa em algo precioso, ele pensa em algo de peso, tal como o ouro. Então essa palavra time, que é a raiz da palavra honra, fala de valorização. Então um dos propósitos e um dos sentidos da honra é valorizar. Nós temos que aprender a valorizar. Outras definições para a palavra honra são apreciação, estima, olhar favorável e respeitoso. Esse é o sentido da palavra honra. Então, quantas dessas coisas a gente vê no dia a dia? Quantas dessas práticas nós fazemos hoje em dia? Na vida de alguém, das pessoas? Muitas vezes você conversa com pessoas, já passou por 6 empregos. Todos esses empregos, o patrão dele tem algum problema. Fulano, tá onde? Agora eu tô na Varig. Aí saiu da Varig. Por que saiu da Varig? Porque eu tinha lá um encarregado, ele agiu com injustiça, isso e aquilo. Tá, agora não tá mais na Varig, tá na TAM. Tô na TAM agora, legal. Saiu da TAM. Ô irmão, por que você saiu da TAM? Tinha um supervisor lá. Agora foi para Gol. Daqui a pouco saiu da Gol. Irmão, você saiu da Gol por quê? Eu tinha lá um chefe lá, que todo chefe que ele tem problema. Ele é um baita funcionário. Mas todo chefe, toda autoridade, todo líder tem problema. Ele não tem problema. Será que verdadeiramente é assim, irmãos? Já parou a pensar que toda pessoa que desonra, ela não caminha? A vida dela não anda? A vida dela não prospera, sua vida financeira não prospera. Porque é uma pessoa que está sempre reclamando. É uma pessoa que está sempre colocando em dúvida a valorização de alguém, a importância de alguém, o respeito a alguém. Por quê? Porque a gente morre de medo de ser chamado de puxa-saco. Eu não sou puxa-saco, mas ninguém toma você ser puxa-saco. Está falando que nós temos que aprender o princípio bíblico de honrar.
Isso é a palavra, isso é bíblico. A palavra desonra, que é o contrário, ela tem o sentido de uma palavra chamada atimia. Então, para o grego, desonra é atimia. Time é honra, atimia, desonra. E o sentido dessa palavra é não demonstrar respeito ou valor. Tratar como algo comum. Desonra para o grego é falar de uma forma superficial. É falar de algo que a gente se desfaz facilmente. O que você se desfaz facilmente? Um guardanapo, por exemplo. Você lava, limpa a boca e se desfaz. O papel do banheiro lá, às vezes até demais, né? Tem gente que até demais, né? Desonra até demais. Porque usa, puxa 15. Foi lá hoje, puxou 15, irmão. É a sua oferta e o seu dízimo. Ou então do teu irmão que está do teu lado, que você puxou, jogou fora demais. Então são pequenas atitudes no nosso dia a dia que a gente trata com desonra, com desrespeito, de qualquer jeito. Fala, alguém vai pagar. O patrão coloca de novo. Coisa simples. Quem é patrão entende, mas quem é funcionário não entende. Mas para você passar a ser um patrão, você tem que entender certas coisas. Você levanta 15 vezes na tua empresa para tomar água. Você pega copinho d'água as 15 vezes você levanta? Se você sabe que vai voltar e pegar água de novo, por que você não guarda aquele copo? Põe num cantinho aquele copo para usar aquele copo de novo? Você pega 15 vezes outro copo, é claro. A não ser que por causa de higiene não há como mesmo, você tem que pegar outro. Mas caso contrário, são coisas que assim, não sai do nosso bolso, a gente não se importa. O patrão tem um monte. Mas o problema não é o patrão que tem um monte. É que Deus está olhando a nossa atitude e quer nos abençoar. Porque a Bíblia fala que quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel sobre o muito. Deus, irmãos, escute o que eu vou falar. Deus testa a nossa fidelidade para com as nossas riquezas, dando na nossa mão a riqueza de outros. Você quer ter coisas boas na tua vida? Entenda, você não vai conseguir cuidar sozinho das bênçãos que Deus vai te dar. Você não vai conseguir administrar sozinho as coisas que o Senhor vai te dar. Você vai precisar de pessoas. E você vai precisar, para o teu negócio, para que os teus empreendimentos dê certo, você vai precisar de pessoas que sejam leais a você. Principalmente quando você não puder estar presente. Mas aquelas pessoas, aqueles funcionários, elas vão precisar cuidar para você, longe dos teus olhos. Quem não quer isso, irmãos? Qual é o patrão, qual é o empresário que não quer poder viajar e saber que a sua empresa está nas boas mãos de bons funcionários e ele poder descansar com a família? Qual é a pessoa que tem algumas coisas e precisa de pessoas ao seu redor que cuide bem para elas? Você quer isso na tua vida? Então hoje, Deus coloca na tua mão muita coisa que é de outro. Cuide bem. Isso é uma semente de honra. Isso é uma semente de honra na tua vida. Olha para a vida de José. Olha para a vida de José. Ele podia ser, aos olhos de muitos, revoltadinho, porque ele chegou no Egito vendido pelos irmãos. Mas a Bíblia fala que ele era tão honroso, que por onde José passava, Deus era com ele. Ele acabava se tornando uma pessoa notória, onde ele passava. E aqueles que lideravam sobre os lugares por onde José passava, observava a postura de José, e José acabava conquistando liderança naqueles lugares. Se fosse nos dias de hoje, é aquele funcionário que o cara fala assim: eu quero você. Outro dia eu vi a reportagem do Ratinho, ele falando acerca do Silvio Santos. E o Silvio Santos chegou para ele e falou assim: quanto é que você ganha lá na Record? Ele falou: ganho muito. Muito quanto? Eu ganho muito. Aí o Silvio Santos falou: então tá bom, eu não sei quanto você ganha, mas eu te pago o dobro para vir trabalhar no SBT, e você pode trazer a equipe que você quiser. E aí, você acha que ele não foi? Foi, né? Você iria? Não?
Trabalhar do lado do Silvio? Mas o que é isso, irmãos? É alguém que trabalha com diligência. Ninguém vai jogar o seu dinheiro fora assim. A palavra de Deus fala em Provérbios, note, preste atenção na pessoa diligente. A Bíblia fala isso. Preste atenção numa pessoa diligente. Ela se assentará no meio de príncipes e reis. Note uma pessoa aplicada naquilo que ela faz. Eu não lembro onde Provérbios, já fiz até um Reels acerca disso. Preste atenção, a Bíblia está falando assim, preste atenção numa pessoa que é aplicada naquilo que ela faz. Deus vai colocar ela, fazer ela ser assentada no meio de príncipes e reis e de pessoas importantes. Por quê? Porque ela é aplicada, isso é honra. Você quer que o Senhor te entregue as suas coisas? Quando você estiver cuidando daquilo que não é teu, faça com honra. Porque o funcionário é isso, irmãos. Infelizmente no Brasil é fomentado a cultura do assistencialismo. Me desculpa. No Brasil é fomentado que patrão é inimigo de funcionário. É o que o Brasil ensina. É o que se fala. Patrão é inimigo do funcionário. Ele é o meu opressor. Ele é rico, ele tem tudo, ele é cheio da grana, e ele é meu opressor, ele nos oprime. Então o quanto eu puder arrancar, eu vou arrancar, e se me mandar embora eu vou pôr no pau, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou sugar tudo. É a cultura que se ensina no Brasil. Estou errado, irmãos? Talvez você anda fazendo isso, Deus está vendo. Só que você vê na Bíblia diferente. Você vê na Bíblia o Senhor falando assim, olha, quando você for empregado de alguém, trabalhe para essa pessoa como se fosse para o teu Deus, mesmo que essa pessoa não esteja te vendo, mas o Deus nos céus que pode te honrar e te abençoar, Ele está. Hoje em dia é difícil o patrão não te ver, né? Porque você está lá, vou te revelar uma coisa agora, hein? O revelamento. Você está lá às vezes falando mal lá do teu patrão, onde você trabalha, e ele tem câmera, e a câmera tem microfone, está ouvindo tudo que você está falando. Ele está ouvindo tudo que você está falando. A câmerazinha aqui do estacionamento tem microfone. Eu escuto lá de casa, se tem algum irmão aqui no estacionamento, eu escuto lá de casa, se eu olho o aplicativo. Imagina na tua empresa lá, aquela câmera. A câmera está aí vira, esse chato, não sei o que, está te ouvindo. Está ouvindo você. Você virou o rosto, mas a voz ele escuta. Só que mesmo que o teu patrão não te escute, Deus está te escutando. Você não está honrando o seu patrão. Porque patrão não é opressor. Patrão, na visão do crente, é um agente de Deus que te deu oportunidade para crescer. É um instrumento de Deus que te deu oportunidade para você levar o pão à mesa. Ah, mas eu ganho pouco. Se especialize para ganhar mais. Faça por onde para ganhar mais. Estude, se capacite para ganhar mais. Faça a diferença, seja o melhor, seja o destaque do mês. Que Deus vai honrar você. Isso é honra, irmãos. Deus está vendo. Nós temos que entender que nós trabalhamos para um Deus que Ele está vendo tudo, e Ele vai honrar, Deus vai viabilizar circunstâncias, situações, para honrar a vida daqueles que honram ao Senhor. É isso que a palavra de Deus está dizendo, eu honrarei aqueles que me honram. Como Deus vai fazer, irmãos, eu não sei, mas Ele é Deus e Ele fará. Ele é Deus e Ele fará. Eu sempre falo aqui, eu acredito que o brasileiro tem muita veia empreendedora, porque o brasileiro é inteligente demais, é criativo demais, né? O brasileiro é bem quisto em qualquer lugar do mundo.
Então o brasileiro, ele tem a veia de empreender, de criar, de gerar. Por outro lado, tem muita gente hoje querendo abrir negócio só porque não aguenta se submeter a outra pessoa, por puro orgulho e vaidade. Tem muita gente querendo ser patrão de si mesmo, não porque o Senhor o encarregou do empreendimento, mas porque tem orgulho no coração e não sabe se submeter. Não sabe ter patrão. Eu não sei ter patrão, porque você é orgulhoso, porque você é vaidoso. E pega no teu pé, pega no meu pé, é patrão, irmão, tem que pegar no pé mesmo. Tem que falar para você chegar no horário. É assim que funciona. É dessa maneira que a nossa vida é trabalhada, é fortalecida. Mas é tudo ao contrário que estão falando aí fora. É tudo ao contrário do que estão dizendo aí fora. Nós precisamos aprender a honrar. Aprender a honrar. As formas de demonstrar honra são por atitudes, palavras e até pensamentos. Atitudes, palavras e pensamentos. Como é que você fala da tua família? Como é que você fala dos seus pais? Esposa, como é que você fala do seu marido? O que você fala do seu marido para as pessoas? O que você diz? O que você diz da sua esposa para as pessoas? O que você diz acerca da empresa que você trabalha? Você fala o quê? Que ela é opressora, que ela te oprime? Seu patrão é um opressor? Não vai nessa onda não, filho. Não vai nessa ideia não. Seu patrão é instrumento de Deus para forjar a tua vida, para abençoar a tua vida, para honrar a sua vida, para fortalecer a tua vida e te fazer uma pessoa abençoada em nome de Jesus. Creia nos processos de Deus. A honra, ela é demonstrada por atitudes, palavras e até pensamentos. A palavra fala em Isaías capítulo 29, verso 13. A Bíblia fala: portanto o Senhor diz: este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Então, as coisas estavam acontecendo aqui, mas o coração do povo estava onde? Longe. O Senhor está falando: o povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe. A verdadeira honra brota do coração, ela parte do coração. Lembre-se, honrar é valorizar. Você tem valorizado a sua família? Você tem valorizado o seu trabalho? Você tem agradecido a Deus todos os dias? Ou você já está triste porque hoje é final de domingo? Fala: amanhã é segunda-feira. Ô, luta. Luta é ficar em casa, irmão. Luta é ficar em casa. Eu confesso para os irmãos, eu preciso discernir se é uma indignação santa ou se é carne. Né? Eu preciso discernir, porque assim eu fico eu fico completamente irritado com certos atendimentos. Uma vez eu entrei no mercado, eu acho que era 9h45, o mercado fecha às 10. E os atendentes, primeiro que eles estavam num conversê ali, reclamando de tudo. Porque como é que deixa entrar essa hora? Falando entre eles, mas para a gente ouvir. Estou eu aqui e outros. Como é que deixa entrar essa hora? Agora a gente vai ter que cortar frios essa hora. E não sei o que. E tal. E papapá. E tal. E eu me segurando. Falei: Senhor, deixa eu ficar quieto. Senhor, me ajuda. Eu ali segurando. Daqui a pouco um se virou para mim: é fogo, né? Eu falei: é. Pior é estar em casa desempregado. Lá mesmo. Povinho mal educado. E doido, meu. Reclamando. Meu pai era dono de uma loja. E
Meu pai não deixava ter certas conversas na frente de cliente, irmãos. Meu pai não deixava. Chamava a atenção dos funcionários. Falou, tem cliente aí a tua atenção, o teu olhar tem que ser para o cliente. As conversinhas furadas, palavrão na frente de cliente, meu pai. E meu pai era do mundo, irmãos. O pai falava 15 palavrão a cada 5 palavras, meu pai falava. Quando ele era do mundo. Mas o cliente era atenção total, olhar ao cliente, prestar atenção ao cliente. Hoje você entra numa loja, a menina está lá no celular, e ela te olha dizendo assim, por que você está atrapalhando o meu papo aqui? Você tem uma loja, outro dia a moça olhando o celular, olhou para mim, ó, fala. Eu, oi, falo. Você fala também? Falo, então bom dia para você. Eu não, oh Deus, me perdoa, Jesus. Estou confessando vocês meu pecado. Eu não aguento, irmãos. É que fala, menina. Até papagaio fala. Dá vontade de falar. É bom dia. Sou cliente, pô. Então é complicado. Então assim, toda a profissão tem a sua importância. Mas tem pessoas que têm que louvar a Deus. Porque está onde está, porque não vai para outro lugar. Porque não tem uma postura de honra. Não tem uma postura que vai valorizar. Então, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, eu não sei onde você trabalha, o que você faz, mas amanhã quando você acordar para trabalhar, louvado seja o Senhor, louve ao Senhor, porque você está acordando para ir trabalhar. Aí assim, melhor que você tome banho, mas digamos que você não queira tomar banho, lave muito bem o seu rosto, penteie o seu cabelo e vá trabalhar com um sorriso no rosto, louvando a Deus, honrando a Deus pelo trabalho que Ele lhe deu. E quando você chegar lá, a sua postura tem que ser diferente, tem que ser uma postura de alegria, tem que ser uma postura que contagia as pessoas a trabalhar melhor, um ambiente melhor, mais adequado. Meu irmão, o Senhor vai honrar a tua vida poderosamente por isso. Nós temos que aprender a honrar o Senhor, a honrar a Deus, a honrar tudo aquilo que faz parte. O texto está falando para nós aqui que Deus olhava ao coração do povo, o coração estava longe. Apesar que o povo cantava, passava, fazia todo o ritual certinho, mas o coração estava longe. Será que se nós fizermos um exame introspectivo da nossa meia hora anterior aqui, há meia hora atrás nós estávamos cantando, louvando a Deus, será que o nosso coração estava assim, longe? Será que nós estávamos apenas repetindo as canções, porque nós conhecemos as canções? Ou nosso coração verdadeiramente estava entregue para o Senhor, louvando e adorando a Deus, pela oportunidade de mais um dia de vida, louvar e engrandecer o nome do Senhor? Isso é o tipo de honra que o Senhor quer. Manifestações de honra no nosso dia a dia que a Bíblia ensina. A primeira delas que eu quero falar é no casamento. Deus ensina a honrar o casamento. A Bíblia fala lá no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, assim: honre o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Vou repetir: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Então vamos observar o que a Bíblia fala. Honre o casamento, ou seja, valorize o casamento. Valorize o seu casamento, valorize o seu cônjuge. Se todo casado tivesse a mesma vontade de manter-se casado, quando um solteiro que está pegando fogo quer casar, não tinha divórcio. Porque o solteiro, você fala, irmão, sai fora disso. Que nada, pastor, ela é linda. Que nada, pastor, ele é um gato, ele é olha. É um gato mesmo, é o Garfield, manhoso, gordo e preguiçoso. É um Garfield. Mas a pessoa não enxerga, porque quer casar e quer fazer, e depois, a mesma vontade de manter casado tem que estar. Honre o casamento, mantenham a união, mantenham pura
a união conjugal. Irmãos, como é que se mantém pura a união conjugal? É exatamente o contrário do que muitos pensaram. Para o casal manter pura a união conjugal, ele precisa manter a sua... como é que é a palavra que eu queria usar? Ele tem que manter a sua vida sexual ativa. Desculpa aí os solteiros, tá bom? Mas não é nada sem pureza pior que você vê aí fora. É a palavra de Deus. Então, para manter pura a união conjugal, o casal tem que se manter no enlace. Tem que se manter com a vida de intimidade. Os maridos estão dando glória a Deus. Pode dar glória a Deus, irmãos? Para fora aí, em nome de Jesus. Eita, irmãos. Tá tudo bem aí com vocês? Estou pregando a Bíblia, irmãos. Pode dar um glória a Deus com alegria. Aleluia. Mas manter pura a união conjugal, irmãos, é o casal manter-se uma relação sexual em dia e ativa. Pastor, onde é que está isso? O apóstolo Paulo, ele fala quando vai jejuar, fala, olha, quando você for jejuar, você pode se abster da união sexual, se o teu cônjuge quiser. E mesmo se ele aceitar, não por muito tempo. Ou seja, irmão, quando você for jejuar, e a tua esposa falar assim, ó, você vai jejuar, mas não vai, a gente vai continuar na bênção. Jejua continuando na bênção. Jejua continuando a praticar. E mesmo que ela falar, não, tá bom, a gente fica aí um período que você quer se abster, a Bíblia fala que não seja por muito tempo. Para quê? Para que Satanás não vos tente. O que o apóstolo Paulo está dizendo ali? Que o casal não pode ficar longe, não. O casal não pode ser amiguinho só, irmãos. O casal tem que ter a sua vida sexual em dia e ativa. É Bíblia. É palavra de Deus. Aliás, a Bíblia fala, esposa, que o seu corpo não te pertence, mas sim ao marido. A Bíblia fala, marido, que o seu corpo não te pertence, mas sim à esposa. Tá certo? É a Bíblia, irmãos. Você me desculpa aí, vai ficar bravo com Deus. Porque é a palavra do Senhor. Então o texto está falando, vocês honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal. Não pode separar. Não pode ficar longe. Casal tem que ficar junto. Casal tem que estar ativo. Casal tem que estar perceptível. Casal tem que estar se tateando, irmãos. Entende? Casal tem que acariciar, tem que tocar, tem que andar de mão dada. Amém, irmãos? Ô, irmãos, amém, em nome de Jesus. Oxe, eu estou pregando a palavra do Senhor. O negócio tem que ser quente na presença de Jesus. O casal tem que viver a palavra. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque muitas famílias têm perdido a pureza dentro de casa porque as pessoas estão vivendo uma religiosidade. As pessoas estão se afastando de si. Muitas vezes a esposa, e é natural até certo ponto, a esposa começa, os filhos demandam muito da esposa, filhos pequenos, idade escolar e tantos desafios, e muitas vezes a esposa, sem perceber, ela vai deixando o marido de lado ali, e o marido não tem muito tato, é grosso para falar, para requerer isso, e acaba tornando um distanciamento cada vez maior, e quando vê isso está há semanas, está há meses. Talvez você está falando, pastor, semanas? Ih, pastor, muitas semanas, bota semanas. Mas não pode, irmãos. Não pode. E aí, esse homem que não tem, muitas vezes não sabe como falar e não quer falar, ele acaba buscando outras maneiras para a sua satisfação pessoal. E aí, irmãos, o diabo entrou aí, porque não existe outra maneira.
Então, para que a união conjugal ela se mantenha pura, o casal tem que se manter junto, unido, ativos, amigos, mas também amantes. Amigos, mas também amantes. Repita comigo, irmãos. Amigos, mas também amantes. O seu cônjuge não é o divisor de conta com você. Paga IPTU aí, você paga, sei o quê. O aluguel é teu. Não é só para isso, irmãos. Um ajuda o outro em nome de Jesus. Mas precisamos dividir a vida, os sonhos, o amor, a relação, o carinho. E o diabo tem roubado a pureza conjugal de muitos, porque está faltando honra nessa área. E Deus está falando, Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Porque muitas vezes por causa desse distanciamento, eles começam a buscar outras coisas. Pastor Newton sempre conta que ele estava num restaurante com a pastora Maura, e eles estavam ali jantando, e o garçom ficou reparando neles. E eles passaram ali, sei lá, 2, 3 horas conversando, papeando, né, fazendo carinho, dando risada. E era um lugar assim, onde muitos casais vão para passear, passar a lua de mel e tal. E ele falou que no final, o garçom chegou para eles e falou assim: olha, faz muito tempo que eu não vejo o que eu acabei de ver aqui. Aí o pastor falou: o quê? Vocês estão esse tempo todo na mesa, e vocês dois estão conversando, estão brincando, estão rindo. Em nenhum momento vocês pegaram o celular. Ele falou: eu sou garçom. Eu canso de passar pelas mesas para servir as pessoas, casaizinhos jovens de lua de mel. Aí você passa por trás da moça, ela está olhando no Instagram dela, uns homens musculosos, bombados. Você passa por trás, o noivo está olhando no Instagram dele, as moças bombadas, bonitonas e mostrando o corpo. Estão em lua de mel, mas cada um está no seu celular olhando outra coisa. Como é que vai ter a pureza conjugal nisso? E aí isso chamou a atenção, isso foi um testemunho pro garçom. Falou que fazia muito tempo que ele não via um casal que sentasse numa mesa aí, se curtisse um ao outro, conversando. E ó, meu irmão, nosso pastor tem 5 filhos e trocentos anos de casado. O homem está lá, firme, inspirando a gente, os pastores mais novos, a seguir essa unção em nome de Jesus. Não de 5 filhos, irmão. A unção no conjugal. Não tenho nem mais idade para fazer mais 3 filhos. Ele começou cedo. Então, a honra no casamento. Nós precisamos aprender a honrar. A honra a Deus também com os recursos financeiros, irmãos. O nosso dinheiro tem que honrar a Deus. A Bíblia fala assim: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que você produzir. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que você produzir. Então a Bíblia está falando que você deve honrar a Deus com o seu dinheiro. E as pessoas não gostam de ouvir na igreja sobre dinheiro. Eu também. As pessoas não gostam de ouvir sobre dinheiro muitas vezes. Ficam bicudas, acham que é usurpação. Eu sempre falo, irmãos, a Bíblia não fala só de dinheiro, mas ela fala também de dinheiro. E digo mais para você, a Bíblia fala mais de dinheiro do que você imagina. A Bíblia fala mais sobre como administrar o nosso dinheiro e como honrar a Deus com os nossos recursos, com aquilo que a gente produz, do que a gente imagina. Que as ofertas ao Senhor, o dízimo ao Senhor, é o princípio de muita coisa que o Senhor ensina acerca do dinheiro. E muitas vezes a gente não está conseguindo fazer nem o princípio, nem o básico. A gente torce o nariz, a gente crê em tudo que Deus fala, mas não crê que Deus quer a nossa lealdade no dízimo e na oferta.
Ó, pastor, eu gosto da igreja, mas eu confesso que eu tenho dificuldade na área financeira. Mas você tem que entender que é o seu coração que tem dificuldade, Deus não tem. Deus não tem dificuldade com dinheiro, quem tem somos nós. E por isso que a gente torce o nosso nariz, e a gente fica arrumando meios de acreditar que estamos honrando a Deus. Só que a Bíblia fala que os seus recursos, você tem que honrar a Deus com os teus recursos. Você tem que ser fiel nos dízimos, nas ofertas ao Senhor. É a palavra do Senhor que fala isso. E quando nós honramos a Deus com os nossos recursos, isso é uma maneira de louvor e adoração a Deus também. Nós estamos honrando, valorizando a Deus. Pergunto para você, como que seria a obra de Deus? Como que seria essa casa? Se todo mundo aqui desta casa, desta igreja, lidasse com as finanças no reino de Deus como você. Será que essa igreja pagaria o aluguel? Será que essa igreja teria nesses 2 anos passado por essa reforma, sem em nenhum momento ficar no vermelho e ainda continuar contribuindo no ministério, contribuindo para os desafios da obra missionária? Se os irmãos que estão sentados ao seu lado fossem comprometidos como você é na vida financeira da igreja, como é que seria essa igreja? Essa igreja continuaria caminhando, continuaria crescendo, ou ela teria dificuldades financeiras? Ou nós teríamos que estar aqui tendo um outro discurso acerca da vida financeira da igreja? Como é que seria, irmãos? Nós temos que aprender a honrar a Deus. E o dízimo e a oferta é honra a Deus. Não é honra ao homem, não é honra ao pastor, é honra a Deus. E nós precisamos entender que isso precisa acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos receber o nosso salário, que é aquilo que o Senhor nos dá, e a primeira coisa que se faz com o nosso salário é honrar e devolver a Deus o dízimo. Isso é a primeira coisa, irmãos. Pode um monte de gente falar que é diferente, que não é isso, mas é isso que a Bíblia fala. Honre o Senhor com suas riquezas, com a melhor parte de tudo que você produzir. Você vê lá Caim e Abel, Deus recebeu a oferta de um e de outro não recebeu por quê? Ambos ofertaram, foi ou não foi? Caim e Abel entregaram, por que Deus aceitou de um e não aceitou de outro? Porque um deu do que sobrou, e o outro procurou honrar a Deus. Então nós vamos aprender a honrar o Senhor, em nome de Jesus. Terceiro nível de honra que eu quero falar é pai e mãe. A Bíblia fala, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Irmãos, precisa explicar esse texto? O texto já está falando. Honrar pai e mãe. Se você quer viver bem, quer ter vida longa, e a sua vida ser uma bênção, nós vamos aprender a honrar pai e mãe. Alguém um dia já disse, a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. A fé honra a Deus, Deus honra a fé. E nós temos que aprender a honrar a Deus. A Bíblia fala lá no livro de Marcos, no capítulo 2, diz assim, dias depois, Jesus retornou a Cafarnaum. A notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente, e em pouco tempo a casa onde estava hospedado ficou tão cheia, que não havia lugar nem do lado de fora da porta. E enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca, e por causa da multidão não tinham como levá-lo até Jesus. Abriram então um buraco no teto, acima de onde Jesus estava, e em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que ali estavam sentados pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando, presta atenção, Jesus percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levanta-se
pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei o que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou num salto, pegou sua maca, saiu andando diante de todos. E a multidão ficou admirada, louvando a Deus, exclamando: nunca havia visto nada igual. Então nós vemos que eles pensaram com desonra acerca de Jesus. Eles não falaram nada, mas eles falaram assim: quem que esse homem pensa que é para perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados? A Bíblia diz que eles pensaram, porque havia no coração dos fariseus uma atitude de desonra. A honra e a desonra, irmãos, começam no coração. Lucas 6,7 fala assim: os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Então olha só a atitude dos fariseus. Eles estavam ali só esperando Jesus, aos olhos deles, derrapar, para que eles pudessem acusar. O coração deles desonrava Jesus. É por isso que Jesus ele fala tanto acerca dos fariseus. E os fariseus, para muita gente, era um exemplo de religião, mas o coração deles desonrava o Senhor. A Bíblia fala também, lá em Lucas 20:20, fala: esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiram ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano, de modo que ele fosse preso. Olha assim, irmãos, os camaradas tentando pegar Jesus, fingindo ser pessoas sinceras. Eles estavam esperando uma oportunidade, fingindo ser pessoas sinceras. Eles tentavam fazer Jesus dizer algo. Jesus, o que você tem? Sabe aquelas pessoas falam: o que você acha acerca disso? O que você diz acerca daquilo? Pessoas com coração ruim. Eles estavam desonrando o Senhor. Mas a Bíblia ensina que aqueles que honram a Deus terão as suas vidas marcadas e lembradas por gerações. A Bíblia fala lá em Marcos capítulo 14, verso 3, diz assim: enquanto isso Jesus estava em Betânia, na casa de Simão leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou perfume sobre a cabeça dele. Alguns daqueles que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Você acha que aquilo que é derramado sobre Jesus é desperdiçado, irmãos? Mas tem muita gente que acha. Tem quantas vezes pessoas falam assim: o quê? Você entregou isso para a obra de Deus? Você vai entregar isso para a igreja? Você vai fazer isso para a obra de Deus? O que é isso? Onde já se viu? Desse jeito fica fácil, irmãos. É para a obra de Deus que você está fazendo? Então faça o seu melhor. É para a obra do Senhor, é para Deus, é para honrar a Deus. Não importa o que vão falar. Olha aqui, desde aquela época já tinha gente que ficava: mas é muito. Mas conta a história de um rapaz que começou numa empresa office boy. E naquela época ele ganhava cerca de R$350. E aí ele estava na igreja, jovenzinho. E aqueles R$350, então, ele entregava todos os meses o seu dízimo ao Senhor. R$35 entregava ao Senhor. E aquele menino foi estudando, se dedicando. E aí ele passou a fazer cursos, a fazer faculdade. Ele se tornou um trainee. Ele se tornou alguém já efetivado na empresa. Começou a crescer. E ele foi crescendo também. E foi crescendo também o seu salário. E ele chegou a CEO daquela empresa. Depois de 15 anos, ele chegou a CEO daquela empresa. E agora, coincidentemente ou não, o salário dele já era R$35 mil. Olha que bênção, irmãos. Quem recebe aí ganhar R$35 mil? Em nome de Jesus. Oh, aleluia. E ele, graças a Deus, se manteve na igreja, tinha amizade com o pastor desde garoto.
E um dia ele conversando com o pastor, no gabinete do pastor, falou: pastor, graças a Deus o Senhor tem me sustentado naquela empresa, apesar dos desafios, mas eu tenho crescido, mas eu quero confessar uma coisa para o Senhor. Comecei na empresa ganhando R$350, nunca me esqueço. E todos os meses eu entregava ao Senhor meu dízimo, minha oferta, honrava. Mas hoje, pastor, Deus me abençoou, graças a Deus o Senhor me abençoou. Hoje eu tenho um salário de R$35 mil. Mas eu confesso que eu tenho uma dificuldade. Faz uns meses já que quando eu recebo os 35, e eu penso em separar R$3.500 para dar de dízimo. Pastor, aí já é uma dificuldade. Eu queria pedir oração, porque está difícil o negócio. Pastor, tem uns pastor que é gente boa, né? Tem sabedoria do Espírito. Aí ele falou assim: sem problemas, garoto, deixa eu orar por você. Eu vou orar para que o Senhor volte a te dar R$350 por mês. Que isso, pastor? Está amarrado? Eu falei: não, está amarrado não. Porque quando você ganhava 350, você dava o dízimo ao Senhor de R$35. Só que hoje, você tem um ótimo salário abençoado. E você olha o quanto você vai dizimar ao Senhor, e você, para Deus isso não mudou, a proporcionalidade é a mesma. O coração de quem mudou? O seu coração. Então, apesar de hoje você ser um homem próspero, eu vou orar porque você precisa ter aquele coração de garoto dos R$350. Porque hoje você, como um homem importante nessa empresa, você fica olhando e fala: mas é muito. É muito para quem, irmãos? É muito para ele. É muito na cabeça dele. Para Deus a proporcionalidade é a mesma. Mas muitas vezes o nosso coração muda. E nós temos que observar isso. E continua dizendo: perguntaram, poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. Repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, fala: deixem ela em paz. Por que vocês a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Você já pensou ouvir um homem falar isso hoje em dia? O quanto de corte iam fazer na internet da fala de Jesus? Quanta gente, você viu o que Jesus falou? Jesus não deu importância aos pobres. Tem um pessoalzinho aí que gosta de torcer tudo que se fala? Você já imaginou essa fala sendo dita hoje numa entrevista? E a galerinha opositora falando: você viu? Ele quer dinheiro para ele, não está nem aí para os pobres. Quem está aí é o pai dos pobres, ele se importa com os pobres. Aleluia. Mas Jesus aqui não. E Jesus, ele está ensinando o princípio da honra. Vocês sempre terão, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo para o sepultamento. Aí Jesus diz: eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. Por quê, irmãos? Porque uma atitude de honra marca gerações. Atitudes de honra marcam gerações. Essa mulher honrou o Senhor. Muita gente falando que não devia, mas essa mulher honrou a Deus. Jesus falou: onde este evangelho for pregado, vão ouvir a história dessa mulher, porque é uma mulher que agiu com honra. Irmãos, quem honra a Deus será lembrado por Deus e pelas pessoas. Deus vai se lembrar de você, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Nós não imaginamos o poder da honra, irmãos, o poder de honrar a Deus. João 13:20 fala: eu lhes digo a verdade, quem recebe aquele que envio, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. A palavra receber tem o mesmo sentido de honrar no original, nessa palavra. A palavra receber e honrar é a mesma. O versículo acima ficaria assim: eu lhes digo a verdade, quem honra aquele que envio, honra a mim, e quem honra a mim, honra o Pai que me enviou. A palavra receber fala de honra. Quem honra a mim, honra ao Pai que me enviou.
E quem honra aquele que eu envio, honra a mim. O texto fala em João capítulo 5, verso 20. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o Pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o Pai dá vida àqueles que Ele ressuscita dos mortos, também o Filho dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Irmãos, olha a importância da honra. O texto está falando sobre honra. O texto está falando que nós temos que aprender a honrar o Senhor, a apreciar o Senhor, a valorizar o Senhor, a dar ao Senhor o lugar devido em todas as áreas da nossa vida. O texto está dizendo para nós, o Senhor entregou a Jesus toda a autoridade no céu e na terra para julgar. Para quê? Para que todos honrem o Filho. Deus quer promover no coração de cada cristão honra a Jesus. Nós precisamos aprender a honrar a Jesus. Nós precisamos aprender a ter uma vida de honra ao Senhor. É isso que a Bíblia está falando. O fluir da honra. Lucas 13:35 fala: e agora, sua casa foi abandonada, e você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Muitas pessoas, muitas vidas, têm a sua história aparentemente largada e abandonada. Tem muitas pessoas que perderam o prazer da presença de Deus, que perderam o sentido da vida, estão vivendo uma vida indigna, e o Senhor está falando para nós: a sua casa foi abandonada, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus está querendo dizer nesse texto que vocês não me verão mais, até que reconheçam aqueles que eu enviar e digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vocês não me perceberão ou não me verão novamente, até que honrem aqueles que eu enviar em meu nome. Aí você vê por aí muita gente tirando sarro de gente séria, tirando sarro da fé, tirando sarro da palavra. Essa mensagem não foi para mim. E não sei porque eu inventei de ir para a igreja hoje. Pastor, hoje, sei lá. Essa mensagem não era para mim. Queria ouvir sobre outra coisa. Só falou de honra, de honra, de honra. Sua casa será abandonada. Você nunca mais me verá, diz o Senhor, até que reconheça aqueles que eu envio em meu nome. Tem muita gente que vê a glória de Deus passar, a oportunidade dos céus passar diante dos seus olhos, e porque não reconhecem que Deus está por trás daquilo, essas pessoas perdem a visitação do Senhor. Essas pessoas perdem porque o coração, porque a essência do coração dessa pessoa está carregada de desonra. Falei no começo da mensagem, é muito mais fácil nós desonrarmos do que honrarmos. É muito mais simples nós desonrarmos do que honrarmos. Mas o Senhor está falando que haverá visitação de Deus sobre a casa, que nós vamos ver o Senhor quando nós reconhecemos aqueles a quem o Senhor envia em seu nome. Muitas vezes Deus está colocando no nosso caminho pessoas que vão nos abençoar, pessoas que estão nos abençoando, pessoas que estão nos ensinando coisas valiosas, pessoas que estão falando, vamos para a igreja, não fica mais em casa não, vem
Vamos lá. Olha, deixa disso, se esforça lá. Olha, faz isso. A gente dá de ombro, a gente tá falando muito. Muitas vezes Deus está usando a esposa. Muitas vezes Deus está usando o filho, o pai, o marido. E a gente, dá licença, lá vem você com esse papo de novo. Lá vem você com essa conversinha de novo. A tua casa ficará abandonada. Você nunca mais me verá. É o Senhor que está falando. Até que reconheça aquele que é bendito e vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus está nos ensinando. Nós temos que aprender no dia a dia nosso a ter a percepção de pessoas e situações que Deus está promovendo e que Ele está enviando, e a gente aprender a reconhecer: opa, Deus está nisso aqui. Opa, Deus está me direcionando para esse caminho. Opa, Deus está usando essa mensagem para me trazer instrução. Opa, Deus está usando esse irmão aqui. Opa, o Senhor está me dando uma oportunidade aqui. Opa, eu tenho que atentar porque Deus usou a boca do fulano aqui para que eu prestar atenção. Aprender a honrar a Deus, irmãos. Mas a gente tem a mania de desprezar palavras que elas não entram no estilo aos quais nós gostamos. A internet ela está regada de palavras triunfalistas, de palavras que prometem a você o que Deus nunca falou, ou então o que Ele falou condicionado a um tipo de conduta. Porque tem muita coisa que as pessoas pregam por aí e Deus falou. Só que Ele falou que nós vamos viver aquilo mediante a postura, a sua palavra, em circunstâncias das mais diversas, que nós precisamos nos posicionar, precisamos colocar a nossa vida diante de Deus, e aí sim, nós alcançaremos aquelas promessas. Só que a maioria de nós, a gente não gosta de ouvir essa palavra que nos coloca no processo para que a gente alcance. A gente quer ouvir aquela palavra que fala do alcance, que fala da conquista do objetivo, que fala da conquista, da porta aberta, da chave que chegou, da oportunidade que se abriu. Aí o povo inflama, a igreja inflama, o glória a Deus acontece. Aleluia, opa, hoje Deus falou nesse lugar, falou. É muito fácil para alguns Deus falar no lugar. Você fala 3, 4, 5 frases que inflamam, que prometem, e as pessoas, é verdade, isso é para mim, eu recebo. Tá bom, você recebe, mas Deus Ele quer preparar o nosso coração para que a nossa vida esteja naquele ambiente, e as bênçãos de Deus irão fluir, e a honra é este lugar que Deus quer nos ensinar a estar, para que as bênçãos dEle possam fluir sobre a nossa vida. Eu falei aqui no começo da mensagem, existem coisas que nós estamos orando, jejuando, clamando, pedindo a Deus para que Ele faça, sendo que, se nós tivéssemos uma postura de honra diante de Deus, essas bênçãos estariam fluindo nas nossas vidas, sem ao menos você pedir. Deus estaria liberando sobre nós. Nós temos que aprender a ter uma vida de honra ao Senhor. O último texto que eu quero falar é Mateus 10, do 40 ao 42, que diz: quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa da sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria, que seja ao menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Então eu quero te lembrar que todo lugar onde você vê a palavra receber, você pode colocar a palavra honra. O texto ficaria: quem honra vocês, está honrando a mim. Quem me honra, também honra aquele que me enviou. É o que o texto está falando. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
Receber e honrar é o mesmo sentido na palavra. Então quem honra vocês estão honrando a mim, e quem me honra, honra aquele que me enviou. No texto acima, Jesus toca nas esferas básicas e dinâmicas das quais temos contato na vida. Quando ele fala dos profetas, ele está se referindo àqueles que são autoridades espirituais sobre as nossas vidas. Quem recebe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. É o que a Bíblia está falando. Quando ele fala de um justo, ele está falando de pessoas que estão no nosso nível, pois todos nós fomos justificados por meio do sangue de Jesus. Muitas vezes a gente se desfaz do irmão, mas quando eu recebo o meu irmão como justo, eu vou receber a recompensa daquele justo. Quando o Senhor fala dos pequeninos, Ele está se referindo àquelas pessoas aos quais estão sobre nossa autoridade ou sobre nosso cuidado. Ou seja, nós estamos, irmãos, sempre vivendo nessas esferas. Nós estamos, aquele que é crente no Senhor, ele está muitas vezes em contato na vida com os profetas, com os irmãos, porque são justos, porque nós somos justificados, e com os pequenos. Todos nós estamos vivendo essa esfera. Em algum momento da vida nós estamos tocando nessas esferas, e a Bíblia está nos ensinando que nessas 3 esferas nós temos que aprender a honrar, porque Deus está promovendo isso. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta tem galardão de profeta. Quem recebe o justo na qualidade de justo tem o galardão de justo. Quem recebe um desses pequeninos ou entrega até um copo d'água, como se fosse para mim, ao menor dos meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. O Senhor está falando de honra. Nós temos que aprender a honrar a Deus, por meio das nossas relações, por meio da nossa família, por meio do nosso trabalho, por meio do nosso casamento, por meio do nosso dinheiro. Nós temos que aprender a honrar o Senhor. Porque quem honra o Senhor, irmãos, viverá na sua vida bênçãos que você não terá onde guardar. Eu quero repetir e terminar. Existem coisas que nós estamos orando e pedindo a Deus, e clamando a Deus, que elas já estariam acontecendo nas nossas vidas, se nós estivéssemos praticando o princípio da honra. Eu me lembro de uma irmã no nosso meio, que hoje já está com o Senhor, inclusive hoje seria aniversário dela, se estivesse viva, e quando nós íamos na casa dela, num dia de aniversário, ela fazia para a pessoa aniversariante um prato especial, e ela tinha na sua casa um prato diferente de todos os outros. E ela dizia assim: este prato é o prato da honra, e nós gostaríamos de honrar a sua vida. Sabe, irmãos, é uma atitude pequena, mas é uma atitude que demonstra o valor das pessoas. O prato da honra, o dia de honra, nós temos que aprender a valorizar, nós temos que aprender a honrar. Esse ano, os irmãos abençoaram a vida da minha esposa no aniversário, e ela fez aniversário num domingo. O Senhor colocou no meu coração, o Senhor falou: hoje à noite você não vai para o culto. Eu falei: está amarrado, Satanás. A voz é essa, vamos o pastor não ir para o culto? Aí Deus falou: não, não é o diabo não, sou eu. Domingo você não vai para o culto. Não foi no dia, né? Foi alguns dias antes. Foi domingo à noite você não vai para o culto, não. Você vai viabilizar, os irmãos vão pregar, vão cuidar da igreja lá. Você vai sair com a sua esposa, você vai sair para jantar com ela. Você está todo domingo na igreja. E eu saí com ela para jantar, irmãos, e aquilo foi um louvor a Deus, uma honra a Deus, honrando a minha esposa. E eu não vim para o culto, fomos no dia do aniversário dela.
E eu aprendi isso com o meu pastor também. Todo ano no aniversário da sua esposa, dificilmente ele está na igreja. Desde quando eu o conheci. Todo ano, ele sempre viaja com a pastora. Ele sempre está com a pastora Maura. Sabe, irmãos? A igreja, a gente está aqui todo do culto. No outro domingo você vem os 2 cultos, faz. Mas a gente tem que aprender a honrar. Muitas vezes a religiosidade fala, não, a igreja está aqui, irmãos. Louvado seja Deus, tem os irmãos para pregar aí, para cuidar da igreja. Faz melhor que a gente ainda. Mas Deus te deu uma família. E muitas vezes nós temos que abrir mão um pouquinho que a gente gosta. Desculpe falar, eu gosto de brincar. Mas tem cara que joga bola segunda, quarta, sexta, sábado. Ô irmão, fica em casa com a tua família. Joga a bola uma vez só. Tu nem é tão bom assim de futebol. Perna de pau da gota. Sabe? Tem cara que fica no bar lá, cheirando os outros homens lá, e vai ficar na tua casa, dar um cheiro na tua mulher, nos teus filhos. Fica lá fazendo o quê? Ouvindo conversa fiada, ouvindo historinha, depois reclama, que essa mulher não quer que você encoste nela, é lógico. Chega com o cheiro daqueles camaradas lá, fica na tua casa, aprenda a amar a tua casa, aprenda a amar a tua família, honrar a tua família. Fica de conversa fiada, chega cheirando, parece o enxofre do inferno. E depois quer o quê? Vai ter o quê, irmão, um negócio desse? Fica na tua casa. Aqueles camaradas lá não tem nada para te oferecer. Amanhã você cai doente aí, esse cara tudo te esquece. E a mulher vai estar do teu lado, cuidando de você, honrando você. Já vi muitas essas histórias, irmãos. Já vi muito. Camarada na sua juventude ficou aí na bagunça, caiu doente, final da vida, a mulher cuidou. Cadê os amigos? Cadê aquela mulherada que queria o cara na hora do dinheiro, que ele estava com dinheiro? Ele achava que estava com dinheiro, né? Não, cheio de conta para pagar e gastando lá na bagunça. Mas cadê aqueles amigos? Não, sumiu, tem mais ninguém. Às vezes a gente vê uma pessoa de idade padecendo num asilo, a gente não quer que ninguém passe por isso, mas quantas vezes você vê uma pessoa no final da sua vida padecendo num asilo, cadê os filhos que não vêm? Fala, meu Deus, que filhos são esses? Onde já se viu? Que filhos são esses? Só que aqueles filhos um dia foram crianças. Não estou dizendo que toda a situação é assim, mas algumas são. A gente vê aquele homem, aquela mulher debilitada, mas aquela mulher um dia foi jovem. Aquele homem um dia foi jovem, e talvez ele preferiu ficar num bar, muitas vezes ele preferiu ficar na esquina, muitas vezes ele preferiu ficar na esbórnia, do que ficar do lado dos filhos. Aqueles filhos cresceram, agora quem não quer ficar do lado deles são os filhos. Então pensa nisso, meu irmão, pensa nisso, minha irmã. Hoje você tem saúde, e amanhã? E amanhã? Quem vai cuidar de você? Quem vai te limpar se o que você está semeando hoje não é amor, não é cuidado, não é honra? Eu preciso terminar a frase dizendo assim diz o Senhor, para você acreditar que é Deus que está falando contigo? Não termino de propósito, porque aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, terá o galardão de profeta. Se você quer acreditar que é Deus que estava contigo, acredite, se não quiser, o problema é teu. Assista na live depois, está gravado. Muda de vida, transforma a tua vida. Honre a Deus, honre o seu trabalho, honre sua família, honre os seus, honre a sua igreja, honre os irmãos, honre, porque a recompensa da honra a terra não pode entregar, mas o céu vem de bandeja entregar aqueles que honram o Senhor honrará. Termino com a mensagem, o texto do começo: honrarei aqueles que me honram, mas desprezarei aqueles que me desprezam. Quer treinar, irmã? Vai treinar, mas cuida dos teus filhos. Quer ficar bonita na rede social? Pode ficar,
mas cuida dos seus filhos. Cuida. Eu vejo muita gente agindo como se fosse ser novinho para sempre. Um dia você vai ter idade. Um dia seus filhos não vão precisar de você. Mas se você cultivar no coração deles a honra, eles vão ter prazer de te carregar no colo. Vão ter prazer de levar você para passear. Eles vão ter prazer de estar do teu lado. Você não vai ter nada para entregar para eles, mas você semeou no coração deles memórias de honra. E eles vão ter muito mais dinheiro que você um dia teve, e vão honrar a tua vida, vão abençoar a tua vida, vão viabilizar você, para que você tenha uma vida tranquila. Honre a Deus, honre a Deus, honre a sua família, e Deus vai te honrar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia.